Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BTC Fé, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez ao estudar essa lição. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Fé, Fidelidade e Força, um estudo de Josué, Juízes e Ruth. Hoje, na lição de número 8, o tema será Fidelidade e Comprometimento. A história propriamente dita dos juízes começa com o registro de quem eles foram, contra quem lutaram e o que fizeram. De um modo geral, são personagens singulares, com características distintas, mas que tiveram de lidar, como já vimos, com um ciclo que reiteradamente assolava Israel: apostasia, castigo, arrependimento e libertação. O ciclo regular é frequentemente exposto, demonstrando assim a imprevisibilidade dos juízes distintos. A saga dos juízes parece retratar sucessivos indivíduos, cada um pertencente a uma tribo diferente de Israel, todos eles designados por Deus com o propósito de livrar o povo de seus adversários e estabelecer a equidade. Apesar de juiz ser uma tradução textual do termo hebraico, utilizada no texto massorético, a posição descrita é mais condizente com uma liderança não hereditária e não eleita, do que como uma prerrogativa, podemos dizer assim, legal estabelecida. Para dar início ao nosso estudo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e me acompanhar na leitura de Juízes, capítulo 3, versos 7 a 8, parte A. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra. Nos abençoa no estudo dessa lição. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje alcança os primeiros juízes que foram usados pelo Senhor para a libertação de seu povo: Otniel, Eude e Débora. A importância da presença do Espírito do Senhor será o ponto alto da narrativa referente a Otniel, cujo nome significa Leão de Deus. Ele tinha ligação familiar com Caleb e sua corajosa atuação proporcionou a Israel 4 décadas de paz. Sob a atuação de Eude, significa eu agradecerei, eu serei louvado, vamos à atuação nada convencional deste homem, atrelada à sua frieza, estratégia e convicção de que agia consoante à vontade do Senhor. Por fim, na batalha de Débora e Baraque contra os cananitas, a Bíblia vai nos ensinar sobre o serviço abnegado, a fé em Deus e o coração disposto a convergir para o Senhor toda a honra e glória. A primeira opressão registrada no livro de Juízes vem do norte, da Mesopotâmia. O pecado foi a idolatria. A punição foi de 8 anos e o libertador foi Otniel. O capítulo 3 revela que os israelitas que se estabeleceram entre as nações sírias a fim de viverem em paz, inclinaram seus corações às práticas e costumes de seus moradores. Eles se casaram com as mulheres daquelas terras, prestaram culto aos seus deuses e negociaram com outros povos. Não levou muito tempo, veja, e os mesopotâmios investiram contra os israelitas. Também não levou muito tempo para perceberem que havia se afastado de Deus.
o mesmo Deus que lhes garantia a vitória até ali. Como instrumento de libertação, o Senhor usa Otiniel, sobrinho de Caleb e também genro de Josué. É provável que por suas façanhas corajosas, conhecida pelos hebreus, tenha ganhado, podemos assim dizer, a plena confiança de seus concidadãos e a capacidade de chefiá-los como militar supremo. Observamos que o segredo de sua vitória foi que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Expressão que significa que ele recebeu um impulso divino e o poder sobrenatural necessários para realizar sua missão. A ideia de o Espírito do Senhor estar sobre é a mesma que dizer que foi revestido, como se vê em Juízes, capítulo 6, verso 34. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 3, verso 9 a 11. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Segundo o comentário bíblico Wesleyana, Deus não forçou o julgamento sobre Israel através do seu poder absoluto e soberano. Pelo contrário, esta situação de desvio foi a ocasião para Deus testar o seu povo. O processo parece ter a aparência de crueldade, mas isso é porque nos esquecemos de que Deus está usando um desenvolvimento do mal na história de Israel para cumprir a redenção misericordiosa. O fato surpreendente e incompreensível é que a atividade redentora de Deus foi forjada nas mesmas circunstâncias, veja, que levaram Israel a transgredir. A própria presença e pressão dos cananeus, com sua cultura e religião, sendo uma tentação de Israel a capitular, serviu também como um meio de provar e purificar Israel. Para o comentário do Antigo Testamento NVI de F. Bruce, em Otoniel, o primeiro juiz libertador, levantado pelo Senhor e capacitado de forma característica com o Espírito de Deus para confrontar o opressor, se estabelece o padrão para todos os juízes subsequentes. A vinda do Espírito de Deus aqui tem de ser vista como uma capacitação especial de habilidade e não necessariamente, veja, como um relacionamento pessoal no sentido de Pentecoste. Embora o Antigo Testamento nunca duvide de que homens e mulheres de fé tivessem um relacionamento pessoal com o Senhor. Observe que, sob seu comando, o povo de Deus usufruiu de uma paz de 40 anos. O povo de Israel levantou grande clamor e Otiniel julgou Israel. Ele removeu a idolatria do povo e lhes ensinou a lei do Senhor e lembrou-lhes, veja, de sua chamada como nação. Não demorou para que experimentasse o êxito e a vitória. Ele levou Israel a um alto nível de reverência para com Deus e seus planos. De fato, a vitória do servo ou do povo de Deus é improvável quando há práticas escusas ou pecaminosas em seu meio. O arrependimento dos israelitas, seu clamor e consequente purificação concorreu para que houvesse libertação. A narrativa registra que houve ação, ou seja, o povo de Israel saiu à peleja. Por vezes, os servos de Deus o buscam em oração, mas na grande maioria das vezes não implementam
ações ou passos significativos para alcançarem seus objetivos. Este servo trabalhador era empenhado em servir ao Senhor com resiliência e abnegação. Homem algum que não tenha temor de Deus e não ame a justiça mais do que ao próprio país, poderá prestar-lhe serviço real. A segunda opressão registrada em Juízes veio dos moabitas. O pecado foi provavelmente a imoralidade e a idolatria. A punição foi de 18 anos e o libertador foi Eude. O fato de ser habilidoso com a mão esquerda é uma característica que lhe permitia levar o seu punhal do lado direito, onde não era facilmente descoberto. Isso porque provavelmente se esperasse que o objeto estivesse do outro lado. Fazendo uso dessa peculiaridade, Eude foi sagaz em seu intento, cravando no ventre do moabita sua adaga. O verso 22 registra que a ação foi de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. O texto não menciona que o Espírito de Deus veio sobre ele, como no caso de Otiniel, mas diz que ele usa do artifício de ter uma palavra secreta ou uma palavra de Deus para dizer ao rei. Foram essas as palavras que fizeram com que Eglon se levantasse e proporcionasse a Eude uma oportunidade ou uma boa oportunidade de ataque. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Juízes, capítulo 3, verso 14 e 15. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Segundo o livro Juízes, introdução e comentário de Arthur Kandel, o estratagema de Eude foi desempenhado com grande perícia e coragem. Fingindo ter uma mensagem secreta ao rei da parte de Deus, note-se que ele usou a palavra comum para Deus, Elohim, largamente usada por toda a região, ao invés da palavra Javé, o nome específico da divindade de Israel. Ele despertou assim a curiosidade do rei e conseguiu uma audiência particular. Já para o comentário da Bíblia Diário de Viver, esta é uma história estranha, mas nos ensina que Deus nos pode utilizar tal como nos criou. O ser canhoto nos dias de Eude era considerado uma desvantagem. Muitos da tribo de Benjamim eram canhotos, mas Deus usou a notória debilidade de Eude para dar a vitória a Israel. Eude é chamado libertador. No sentido mais amplo, podemos assim dizer, todos os juízes podem ser vistos como antecedentes do perfeito libertador, Cristo Jesus. Assim como Eude liberou a Israel de seus inimigos, Jesus nos liberou do pecado, nosso maior inimigo. Permita que Deus o utilize assim como você é, para levar a cabo a obra dele, a sua obra. Vemos assim que o relato é controverso. Eude agiu certo ou errado? Para Paul Off, todas as circunstâncias desta façanha atrevida, a morte de Eglon, sem grito nem ruído, o fechar a porta e sair tranquilamente, sem pressa de Eude, mostram o quão forte era a sua confiança de que ele estava fazendo um serviço a Deus. O relato bíblico
parece corroborar com a ideia, já que afirma que os inimigos foram entregues nas mãos dos israelitas pela vontade do Senhor. O fato de a terra ficar em paz por 80 anos também sustenta a ideia de que a atitude teria respaldo dos céus. Champlin faz comentário pertinente ao registrar que o fato de que a justiça tinha de ser feita mediante um ato violento desse tipo indica o baixo estado de espiritualidade dos homens, que transforma os assassinos em heróis. É possível que certos heróis sejam homicidas. E, nesse caso, isso é um outro comentário do miserável estado espiritual dos homens. Seja como for, no conflito armado que se seguiu, aquela região do território de Israel obteve 80 anos de liberdade e paz. Não há dúvidas de que Eude foi levantado por Deus e nem que o Senhor foi com ele nas ações subsequentes à morte de Eglon. Seu caráter resoluto e decidido, atrelado à convicção de que Javé lhe enviava, talvez tenha sido as grandes virtudes desse juiz para lidar com uma situação existente há 18 anos. A terceira opressão registrada no livro veio dos cananitas. O pecado foi o se desviarem do Senhor. A punição foi de 20 anos. E os libertadores foram Débora e Baraque. A história de Débora é repleta de sabedoria e fé. Antes mesmo de ser um instrumento de libertação do povo, ela já era consultada pelo povo a respeito de seus problemas. Diferente dos outros juízes que exerceram suas atividades após a libertação da opressão, Débora já exercia esta prática antes da batalha contra os cananitas. Tinha também o dom de compor poesia. Seu Cântico Guerreiro é uma obra-prima da antiga literatura hebraica. A opressão durava 20 anos. A passagem que se encontra em Juízes capítulo 5, verso 6 ao 11, nos dá uma ideia das condições em que os israelitas viviam e das razões, por consequência, que fizeram com que eles clamassem a Deus. A assolação da terra era tão forte, veja, que os israelitas não se atreviam a transitar pelas vias principais, mas viajavam escondidos pelos caminhos secundários que atravessavam os campos. Israel clamou a deuses novos até se voltar novamente para o Senhor. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Juízes, capítulo 4, verso 6 e verso 8. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Segundo o livro Juízes, introdução e comentário de Arthur Kandel, neste ponto somos apresentados a Débora, salvadora de seu povo, e a única mulher no distinto grupo de juízes. Na estrutura tribal de Israel, as mulheres ocupavam uma posição subordinada, porém, elas poderiam subir a cargos de projeção, e de fato, em raras ocasiões, isso aconteceu. À época da crise, Débora já se havia firmado como profetisa e juíza na esfera não militar. Na verdade, teria sido a demonstração de qualidades carismáticas nesta esfera que, com toda certeza, induziu as tribos a procurarem sua ajuda. Baraque exigiu a presença de Débora como condição para aceitar a tarefa.
E na aceitação dela há uma pista para o descontentamento da heroína quanto à atitude do comandante. Ela afirmou que a obra de uma mulher eclipsaria a qualquer honra devida a ele. É natural atribuir-se esta posição de honra a Débora, porque a posteridade, ao olhar para trás, a veria como a força impulsora que levou Israel ao livramento. A falta de alegria com que Baraque, veja, atendeu ao desafio é compreensível. Humanamente falando, porque a disparidade entre as forças oponentes era considerável. Pois bem, o exército de Císera, comandante cananita, possuía 900 carros de ferro. Baraque teve medo de mandar seus 10.000 combatentes contra os cananeus, a menos que a profetisa o acompanhasse. Ela o acompanhou até Quedes. Deus usaria a coragem e a abnegação de uma mulher para emplacar grande vitória e honrá-lo ao final. Atraído para o ribeiro de Quizon, Císera conseguiu realizar as manobras que precisavam até que o Senhor enviou o violento aguaceiro que inundou Quizon. E os carros ficaram atolados, isto mesmo, como se vê em Juízes capítulo 5, verso 20 ao 21, parte A. O temido comandante cananita teve de abandonar o seu carro e fugir a pé. Foi morto por Jael, com uma estaca cravada da fonte. Você vê isso no capítulo 4, verso 21. E a terra ficou em paz por 40 anos. Algumas lições pertinentes. A fé atrelada à coragem de Débora nos mostra o quanto o Senhor pode nos usar quando vivemos em sua total dependência. É provável que Jabim, rei de Canaã, e Císera, comandante do exército, confiassem mais em seus carros, mas, como diz o salmista, nossa confiança deve estar sempre no Senhor. O cântico de Débora, no capítulo 5, é o registro do louvor e adoração que devemos dar apenas a Deus. A Ele toda a honra e glória. Por fim, como vimos na introdução, o problema de Israel era a constante falta de lealdade a Deus, acompanhada de falta de fé em sua capacidade de cumprir suas promessas. Como resultado, Israel, pouco depois da morte de Josué, começou a sincretizar a sua religião com os povos vizinhos. E isto levou a nação a um círculo vicioso de corrupção, desobediência, opressão, livramento e apostasia renovada. Os capítulos 3 a 5 de Juízes registram os primeiros embates como frutos de desobediência de Israel. As tribos tinham tido a terceira lição. Se considerarmos Sangai em Juízes capítulo 3, verso 31, 4 lições. E deviam, nessa altura, conhecer o perigo de abandonar a Deus. No entanto, o período de fidelidade durava alguns anos e voltava a cometer os mesmos erros. Nesse sentido, os testemunhos e escolhas de Israel se constituem um péssimo exemplo para nós. Uma vez que lições aprendidas devem ser aplicadas, a fim de que não cometamos os mesmos erros e vivamos os mesmos ciclos. Por outro lado, temos na atuação dos juízes, veja, bons exemplos de fidelidade, disposição, serviço, adoração, convicção e comunhão com o Senhor. Sejamos sábios em aprender com todos os exemplos, os errados e os bons, de maneira que nossa peregrinação nos caminhos do Senhor seja crescente e agradável a Ele. Finalizo perguntando: o Espírito do Senhor é sobre você quando você precisa implementar ações e decisões importantes em seu dia a dia? Lembre-se da história
de Otiniel. Nossa coragem e abnegação não pode ser ocasião para agirmos dissolutamente. Lembre-se da história de Eude. Nosso serviço ao Senhor não depende de uma situação em particular. Débora servia a Deus antes mesmo de lhe ser confiada uma missão. Você tem esperado algo acontecer para servir ao Senhor? Ou tem servido a Deus pelo que Ele é? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 8 e o tema foi Fidelidade e Comprometimento. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que frequentam o canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que assim você faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. E não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos, com as suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.